Fala galera, então mais uma aula aqui. Hoje a gente vai ver um assunto muito legal, que é os plugins para modularmos o Plugin, nosso plugin. áudio, o nosso som e deixar tudo mais bonito, mais profissional, mais com cara de mixagem, de produção de um material finalizado, né? Rede Globo, plim plim aqui. Exatamente. Então, Vitor, Bora! começa aí para nós. Oi, eu sou o Vitor. Acho que todo mundo já sabe essa parte. Bom. Bom, primeiramente, como a gente falou na aula passada, o BG, né? Que o volume nada faz parte da mixagem dos teus arquivos fonográficos. Então, o BG, aqui ó, na faixa de 30, 29, 30, menos, né? Menos 30 dB, vai estar ótimo para um fundo de podcast. Mas para a gente ajudar, existem frequências que batem com a voz dos nossos apresentadores ou conversadores digamos assim, do podcast. Então a gente vai atenuar um pouco dessas frequências. E como a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai inserir um plugin na track apenas da música, da DBG? A gente vai vir aqui na track que a gente quer fazer essa edição, né? Vai procurar pelo botão FX, Effects, vai clicar neles e ele vai abrir para nós a lista de plugins. Então, o primeiro plugin que a gente vai botar aqui na nossa BG de fundo, na nossa trilha, é o equalizador. Então, a gente vai escrever EQ, que vai aparecer o plugin de equalização. A gente vai procurar pelo REA, começando pela palavra REA, né, que são os plugins nativos do Reaper, ou seja, os plugins que vêm junto com ele. Então tu não precisa baixar nenhum programa além do que tu já instalou aí no Reaper para poder fazer essa edição. Então o plugin nativo de equalização do Reaper é o REA EQ, que vocês podem estar achando ali na lista que a gente mostrou. Aí ele vai abrir esse nosso plugin aqui para a gente começar a fazer uma escolha de frequências, né, Vitor? Isso. Bom, as frequências das vozes são são médias, né? Então a gente vai pegar esse aqui que já vem na construção, no default do, do REAQ ou REAQ, o número 3 aqui, e simplesmente dar uma baixadinha no gráfico mesmo. Uma baixadinha aqui ó, entre 1000 e 2000K. Já vai dar uma atenuada legal. Atenuada é baixar, né, o volume de determinada frequência, que vai ajudar muito na percepção de fala dos conversadores do nosso podcast. Aqui a gente tem alguns parâmetros, né? O primeiro é o bandwidth ou Q, que a gente chama, que é a quantidade de frequência que tu quer manipular. Quanto mais para cá, ó, tu tá vendo que a ondinha diminui, ou seja, menos frequência a gente está manipulando. Quanto mais para cá, mais frequência a gente está manipulando. Nesse caso, deixa o padrão, deixa aqui no meio em 2.0 que tá lindo. Esses outros aqui é o ganho, que é, ó, mexe a ondinha ali, e a frequência, que vai para um lado e para o outro. São eixo X e Y. Quem é melhor, na verdade, mexer por aqui mesmo. Vocês podem ver que está mexendo o botão ali. Automaticamente. Então, atenuamos aqui. Se você quer ver com a trilha rodando, você só clica aqui na linha do tempo da nossa edição na DAW e clica com um espaço para dar o start. Está sendo registrado no Skype, então, tudo que o Lucas falar que está manipulando ali, ó, o dei o start. A chamada vai ser registrado. E daí vai estar aparecendo ali uma onda sonora que vocês podem ver onde está as suas maiores frequências. Quanto mais para cima, mais alta é aquela frequência. Quanto mais para baixo, menos tem aquela frequência. Então, feito aqui a atenuação no BG, a gente vai para o que é o nosso ouro, a nossa matéria-prima de um podcast, que é as vozes. Lá a gente vai inserir dois plugins. Quais são esses plugins? Antes de ir para fala, a gente tem que lembrar que para trilha a gente colocou o plugin só na parte que tem a fala, né? No que tem a introdução e não introdução, não necessariamente a gente precisa estar botando o plugin, né? Ou se quiser pode botar também, né? Ele vai dar uma atenuada. Mas não é só no não caso que necessário. tem uma voz falando por cima, né?
Isso, bem lembrado. E também, bom lembrar que a gente fez uma manipulação no nosso projeto. Então, Ctrl S, lembre-se, Ctrl S. Isso aí. Fica na cabeça. Escreve na mão com uma canetinha Ctrl S. Vai sempre salvando, que a gente nunca sabe o que Exato. pode acontecer, né? Tu vai nos agradecer depois. Exatamente. Massa. Então, vamos pra voz? Vamos. Agora, um processamento mais fino, mais refinado. Então, effects novamente. Primeiro plugin, EQ. RIA EQ. E aqui a gente vai ter o mesmo plugin de antes zerado para fazer manipular só a voz, né? No nosso caso, a voz que a gente gravou do podcast. Então, bora lá, Vitor. Aqui depende muito, muito, muito do microfone que cada um tá usando, né? Quanto melhor o microfone, mais grave ele também vai ter. Então a gente tem que cuidar às vezes para atenuar esses graves, que nem sempre são. A gente tem uma confusão aí, Lucas, que é tipo assim, quanto mais grave, melhor o áudio é. Na verdade não é bem assim, as coisas têm que estar num padrão, as coisas têm que ser equilibradas, é que nem a nossa alimentação, não adianta só comer uma coisa que se diz saudável que ela pode causar algum problema, e é a mesma coisa na questão das frequências. Então, Exatamente. a dica é, o número 1 aqui, ele não está em banda, em band, ele está em low shelf, deixa, assim mesmo. Pega o número 1 e dá uma atenuadinha nos graves, tá? Aqui o 4 está em high shelf, que é a mesma coisa, só que para os agudos. Também dá uma atenuadinha aqui. E o restante tu pode dar um play no teu podcast e analisar o espectro de áudio dentro das frequências aqui e ir mexendo conforme tu achar necessário. Ou seja, se tem uma onda que está um pouquinho mais alto que as outras, ou assim, consideravelmente mais alto que as outras, tu vai lá e atenua ela. Vamos supor aqui, ó. Sim. E agora, tudo que eu estou falando, o nosso agudo tá um pouquinho alto demais. Então a gente pode vir aqui em 5K, por exemplo, e dar uma atenuada muito de leve, tá? Muito de leve. Aqui a gente trabalha com coisas pequenas. Um alô aí pra nós. Exatamente. Então, neste momento, tudo que for quatro, falado durante a chamada vai ser... E uma frequência que embola muito, que vocês podem atenuar sempre, nessa aqui entre 300 e 500 no gráfico aqui, ó. Vocês podem dar uma diminuída no tamanho do que vocês vão mexer e atenuar legal aqui. Falando se está sendo registrado, que vocês vão dar uma boa limpada. Tá, feito Exatamente. Isso com todos os cuidados possíveis, lembrando, a gente não tá de fone aqui, mas a gente tem monitor de referência de áudio. Você em casa, faça todas as gravações e manipulação de áudio com fone, use fone, tá? O monitor de áudio é uma coisa mais para quem trabalha com mixagem, masterização de música, de vídeo e etc, que provavelmente não vai ser o teu caso, não precisa gastar essa grana. Compra um fone e tá lindo. E use ele, né? Se for para comprar, Exatamente. compra e usa. E só para complementar o equalizador, para tu entender um pouco mais a funcionalidade dele, quando a gente aperta o play, ele começa a desenhar as ondas e a gente vê que tem dois tipos de ondas, né? Um que dá o amarelinho mais forte que o Lucas e o outro mais fraco. A gente vê que o mais fraco é a onda original e o mais forte é ele processando com o EQ que a gente acabou de botar. Então o Vitor vai largar aí um pouquinho para a gente prestar atenção nessa parte. Falando se está sendo registrado no Skype, tudo que o Lucas falar. Com o mouse por cima da faixa mais escura e a outra mais clarinha, aí fica fácil de mostrar. Aperta aí o play. E mostra nesse momento tudo isso que for falado durante a chamada vai ser registrado ali do processamento que a gente fez. Então, para visualizar, é muito visual esse plugin do EQ, né? Muito visual e auditivo, né? Claro. Mas a gente pode estar tendo essas referências por essas partes aí. Beleza, fechou então o plugin do EQ, que é uma das partes muito importantes aí no nosso processamento. A gente vai adicionar só mais um, que é o compressor, o temível compressor. Então você vem aqui no filtro de plugins, aqui por nome, né, escreve comp e vai aparecer aqui Reacomp da Cocos, que é o que vem originalmente no Reaper, ou seja, é grátis e bom. Só ele parece meio feinho assim, mas só parece, porque a qualidade de entrega dele é
muito boa. Estamos com o compressor aberto aqui, ele tem vários parâmetros, tá? Mas vamos explicar apenas aqueles que interessam. Pre-comp, deixa como tá. O ataque é o que? É a velocidade que ele vai começar a comprimir as coisas. Então, pode deixar em 3.0 como vem já ou diminuir, tá? Não para máximo. Sempre diminui ou deixa como tá. Aconselhamos deixar como tá, que daí tá tudo resolvido. E o release é a mesma coisa, só que a diferença que é da velocidade que ele começa a comprimir é a velocidade que ele vai deixar de comprimir. Então também pode deixar em 100 milissegundos. Tranquilo. Agora sim, a gente encontrou um botão que vamos sim mexer, que é o Ratio. O que ele faz, tá? Ele cria proporção de compressão. Ou seja, aqui nesse caso, a cada 1 dB que chega aonde a gente determinar aqui no threshold, ele vai diminuir 1 dB. Ou seja, ele é uma parede. Ele vai chegar na parede e tirar tudo aquilo. Então, a gente vai aumentar isso aqui, ó. Vamos deixar entre 5, 3, por aqui. 4.6 está ótimo. O que é isso aqui? A cada 4.6 dB que chegam onde a gente determinar que seja o volume, um vai passar. Ou seja, ele não vai ser uma parede. Ele vai comprimir apenas, ele vai dar uma equilibrada. Ele vai deixar escapar 1 dB a cada 4.6 que chegarem. O Ni é a suavidade dessa compressão. Quanto mais para cá, mais suave é. Quanto mais para cá, mais bruto é a compressão. Então também pode deixar aqui em 2.6, uma coisinha de leve aqui. E agora vamos para de fato para o lugar onde comprime, onde vai dizer onde começa a comprimir, que é o threshold. Então a gente vai dar um play e vocês vão ver que essas duas ondinhas verdes aqui que estão paradas vão começar a manipular. Ali a gente vai ver onde mais ou menos está o volume dessa track. E vamos colocar esse botão mais ou menos no pico dessa track. Do volume dessa track. Então, ó, vou dar o play aqui. Registrado no Skype. Tudo que o Lucas falar também está sendo registrado no Skype. Dá um alô aí para nós. Exatamente. Então, neste momento, tudo que for falado durante essa... Vocês viram? Quando passa aqui dessa linha, ele começa a comprimir. Como é que a gente sabe que está comprimindo? Porque aqui no output a gente tem um parâmetro de como está saindo o áudio. Então, ó, vocês podem ver que quando passar daqui, aqui vai dar vai alterar aqui esse gráfico. Até no meio e vai mostrar o vídeo para cada lado por igual, né? Aqui. E tanto a pessoa que está gravando no seu computador. Pronto, tá comprimindo. Terminamos a edição? Isso ou tem aí. mais alguma coisa que a gente pode fazer? Temos mais... Não, na real, canal por canal está finalizado agora, né? Então agora vamos para a nossa master, que vai ser, de certa forma, uma masterização, a grosso modo dizendo, né? Que a gente vai trabalhar com todas as faixas unidas já e colocar um limiter para botar no parâmetro das plataformas digitais, né? No volume ideal para as plataformas digitais e para todos os lugares que forem disponibilizados, ele vindo um volume padrão para ser mais confortável das pessoas ouvirem, né? Então, agora a gente vai vir nessa nossa track aqui, escrito Master, que é uma track maior, é a primeira que tem aqui na nossa mesa de som, e vai clicar também na parte de FX. Aqui a gente está com um plugin aberto, que é o plugin que está gravando a nossa mixagem para mostrar para vocês na aula, né? Então a gente vai ignorar ele e vai apertar em Add New Plugin ali. E vamos procurar por Limiter, que a gente vai ter aqui um JS Master Limiter, que é o limiter nativo do Reaper, né? Então, tá aberto ele aqui e a gente vai se conter a só um botão, que é o Threshold também, né? Que é a quantidade de compressão que ele vai fazer para aumentar o volume da nossa track, da nossa master, no caso, né? Então a gente dá o play. Está sendo registrado no Skype. Dá um alô aí para nós. Ele já, na verdade, nossa mixagem já está num volume legal, tá? Mas aqui no gráfico a gente vai ver para ficar entre esse -6 e o pico que seria 0, né? Não vamos deixar passar de 0.
Então, aqui no caso está em -3, né? A gente vai diminuindo aqui e tu vai ver que o volume vai aumentando. E tudo que o Lucas falar também está sendo registrado no Skype. Dá um alô aí para nós. Exatamente. Então, nesse momento, tudo que... Vocês perceberam que quanto mais para a esquerda aqui, mais alto ficou o volume, né? E aqui embaixo a gente tem o limite de dB que está em 0.1, ou seja, nunca vai passar desse volume aqui. Deixem assim e criem aqui manipulem esse botão aqui para ficar o mais perto possível sempre desse volume. Então a gente pode baixar aqui no nosso caso pode ser só um 4 aqui e tal. Falado durante a chamada vai ser registrado. E mesmo que tu não esteja te vendo, a tua câmera é pequenininha. Feito isso, finalizamos a edição do nosso podcast. Depois disso, claro que tem uma coisinha muito certa que eu acho que vale deixar aí nos comentários uma frase para agradecer isso, que é o Ctrl S. Olha só. Clicou. Isso aí. Só que para salvar, né? Acho que é importante. A gente tava manipulando aqui no plugin. Vocês podem ver que ficou em off aqui embaixo a questão do Reaper, onde tem os arquivos, né? Ó, clicou aqui no plugin. Então, se tu clicar Ctrl S com o plugin aberto, ele vai aparecer isso aqui, que é para salvar a configuração desse plugin. Então, só vem aqui nessa barrinha, clicou ou cliquem aqui, que vai, e daí sim Ctrl S, que tu vai salvar o projeto. Isso aí. Então, depois de tudo finalizado, tudo programado, editado, mixado, masterizado, o que vem aí, Vitor? Falta bendito renderizar, né? O que é esse fucking renderizar aí? O que é isso? A renderização nada mais é do que a gente pegar todo esse material que a gente tem em faixa de áudio e todo esse processamento que a gente fez dentro do plugin e transformar ele de fato em um único áudio finalizado, prontinho, embalado para a gente postar nas nossas plataformas de podcast, né? Então todo o áudio que está aí dentro, que a gente fez o processamento, a gente vai finalizar nessa única faixa. E para fazer isso é muito simples, a gente vai no canto superior esquerdo, em File. Antes, na verdade, a gente tem que selecionar, né? Exatamente, tem uma parte muito importante antes, que é tu selecionar a parte que tu quer que esteja dentro desse áudio finalizado. Então, a gente vai simplesmente apertar com o botão na faixa e arrastar para o lado, que ele vai fazer essa seleção aí, ó. Botão esquerdo aqui, ó, e vem arrastando até o fim. Por que eu tenho o andar tão suave aqui da seleção? Porque lembra que eu falei na outra aula? O Snap está desabilitado. Se ele tiver habilitado, ele vai andando de casinha em casinha. Então a gente tem uma seleção mais dura. Deixa aqui desabilitado mesmo e arrasta aqui para selecionar tudo que tu precisa. Exatamente. E por que é importante a gente estar selecionando o áudio dessa forma? É que a gente corta fora aqueles espaços vazios, né? Não fica aquele espaço em branco no nosso áudio quando a gente for reproduzir. E se você quer deixar uma coisa em off que tu não tinha certeza absoluta se você ia usar no podcast, algum teste de trilha e coisa, se ele estiver fora aqui, ó, nessa parte aqui da seleção, ele não será renderizado. Então você pode deixar arquivos reserva ou lixos que tu pode ou não querer usar, sem necessariamente tirar do projeto. Então, ó, eu dei um Ctrl Z aqui para voltar. E agora sim a gente vai lá no File e procura Render. Ou Ctrl Alt R também, né? Ctrl Alt R vai levar para o mesmo lugar. Beleza. Então aqui a gente nas configurações do Render, a gente vai ter na primeira opção Source, que a gente vai escolher Master Mix, que ele vai renderizar essa faixa de áudio pelo canal da Master com tudo que a gente processou. No Bounce, a gente seleciona Time Selection, que é essa seleção aí que a gente mostrou agora antes de entrar no render. E logo em seguida a gente aperta em Browser, que a gente vai escolher o local para salvar. Então, Browser for File, que vai abrir o diretório, que vai ser mais fácil da gente enxergar. Seleciona a pasta que tu quer salvar, faz a nomeação do projeto e salva, né? Ali então, no caso deu aquela mensagenzinha porque a gente já tinha renderizado um arquivo com o mesmo nome. Então ele vai pedir se quer substituir. Comum aí como qualquer outro. Né? Oi? Aí fica o critério da pessoa, né? Como qualquer outro editor faz essa parte, né?
Beleza, então escolhi o local, botei o nome, eu vou no sample rate e escolhi a opção de 48 Hz, que é uma taxa que funciona melhor para se tu vai editar vídeos e tudo mais, e ele tem uma qualidade melhor do áudio final, né? Inclusive aqui nos nossos arquivos, eu acho interessante falar, eles ficaram com esse sinalzinho aqui porque eles estão em 44.1, então ele fica informando que não está na taxa de 48, que foi o que nós selecionamos. A gente opta por continuar editando em 48, como o Lucas disse, porque depois de renderizado a gente só vai estar em 48, ele vai se transformar em 48 kHz, né? E fica mais fácil para trabalhar com vídeo, fica na velocidade de captura de áudio de câmeras. Então a gente opta por fazer assim, mesmo que aqui seja só um podcast, que vai ser só áudio, que se fizer em 44.1 não tem problema, o resultado vai ser igual, mas uma questão de padrão nosso, a gente trabalha com 48. Beleza, depois a gente escolheu 48, a gente bota ali os channels estéreo também, né? Que é para fazer as duas faixas separadas, esquerda e direita. E no Resample Mode, a gente vai escolher a qualidade do áudio renderizado. Então a gente pode colocar até na qualidade extrema, se a gente quiser, mas a gente aconselha em deixar no Good, porque daí o áudio não vai ficar tão pesado para a gente poder upar na internet, né? E o mesmo vale aqui pro bitrate, né? Que é Exatamente. a taxa do áudio. Então, quando a gente trabalha com música, a gente tende a botar em 320 ou 256, mas no nosso caso aqui 128 a 192 já tá de, olha, ótima qualidade, porque pensam bem, vai ser um arquivo enorme de 1 hora e pouco, provavelmente, e se alguém quiser baixar no Spotify, lá, ou no Deezer, que seja, vai ficar um arquivo muito pesado que vai ocupar muita memória do celular, então não é válido, não parece não pagar a pena fazer isso. Então a gente vai lá e deixa um pouco mais leve para ajudar o amigo que quer nos ouvir, né? Pode ser 128. Exatamente. Outra coisa é o formato, né? No caso aqui, não vamos renderizar em Wave, que sempre fala, Wave é melhor, não sei o que, tal. Realmente é melhor, mas no nosso caso aqui, como é só fala, isso não nos interessa tanto. Então a gente seleciona MP3 e pronto. Feito tudo isso, só clicar em renderizar e ele vai começar a renderizar o nosso arquivo. Está renderizado, pode clicar aqui em Show in Explorer, ele vai abrir a pasta onde está o nosso arquivo, que é esse aqui, ó. Ele aparece selecionado e pronto. Tá feito o seu podcast. Agora basta apenas ir lá postar. E isso fica para a próxima aula. Então tá, gurizada. Por hoje é isso aí. Finalizamos o nosso tão querido podcast depois de todos esses passos. E nos vemos na próxima aula, onde vamos mostrar passo a passo para postar e deixar o produto pronto e à mostra para distribuir para todas as pessoas que querem nos consumir. Isso aí. Um abraço e até mais. Valeu!